Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia na fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Porque o amor, da forma correta que deve se operar os dons, se agora as obras são de injustiça, não se persevera segundo o amor, se armazena no coração cólera, ira, dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Já não se opera segundo o amor, já não tem-se a visão do reino dos céus, vive segundo a cegueira, e não se opera os dons da forma correta que deve ser, que é segundo o amor. E as obras já não são justas, e se vive injustamente, as primeiras obras já não são possíveis de os salvar. Por isso muitos têm que voltar ao primeiro amor, têm que deixar a chama arder em vossos corações, assim como aqueles que ainda não conheceram este fogo arder no coração, que é a unção, que é a sabedoria que despedaça todo o jugo. Entretanto, buscai sempre perseverar, sendo santificado e purificado por meio da palavra, que é a água, que é viva e eficaz, que a purificação ela brota do interior para a face, e então já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E então o veremos face a face, porque fiel é aquele que prometeu a terra da qual nós habitaremos. E assim tem que haver perseverança do início ao fim. No Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus nos fala acerca do Consolador e da sua própria vida, né? Quando ele disse que muitos dos discípulos iriam ser expulsos das sinagogas, porque muitos iriam matar uns aos outros, achando que estavam prestando um próprio culto a Deus, por conta dos escândalos, por conta da apostasia, do esfriamento. E ele disse, né, muitos farão isto porque não conhecem o Pai e nem a mim. Aqueles que falam, mas não conhecem, né? Aqueles que fazem discípulos para si mesmos, aqueles que a Bíblia diz que são como pele de cordeiro, mas seu interior é como um lobo feroz, é um sepulcro caiado. Porque Jesus disse, mas quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vou-lo tinha dito, e não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E eles perguntam, para onde vai? Porque ele disse, não o, o filho, vai ao Pai, não me detenhas. Era necessário ele passar pela morte, morte e cruz, e ele disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Eles não entendiam um pouco, momento onde ele levantou a tenda caída de Davi há cerca de 3 dias. A Bíblia diz que assim como Jonas esteve no coração dos mares, assim também o Filho do Homem esteve. E ele é aquele que pegou a chave da morte, a chave do inferno. Ele é aquele que levantou a tenda caída de Davi e derrubou aquele templo da qual cultuava a outros deuses, do qual levou 46 anos, e eles o zombavam que em 3 dias ele disse que reconstruiria. E um pouco me vereis mais, porque ele fez suas aparições com o corpo ressurreto, do qual ele, estando com eles, ele disse, veja, toqueis, espírito não bebe, não come, tem algo para beber e comer, da onde a Bíblia diz que nós, com o corpo
glorificados seremos como anjos, né? Um corpo preparastes, do qual ele disse, desde que saí tirei o povo do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E ali com o corpo ressurreto, ele disse, não me detens. É necessário que eu vá para o Pai, e o Pai vos enviará o Consolador. O Pai nos atrai até Cristo, o ungido, e através desta unção que habita em nós, nós estamos sendo preparados para nos levar até o Pai, porque não há outro mediador além dele. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Não há outro além dele. Somente ele é santo. Somente ele é digno de toda honra e de toda glória. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo a sua justiça, segundo ele exerce o direito. Ele é aquele que, assim como Paulo fez a sua defesa em relação ao seu ministério, às suas credenciais, e Jesus o justificou diante daqueles que duvidavam do seu ministério. Assim ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que, diante daqueles que levantam falso testemunho, do qual a Bíblia diz que é abominável diante do Senhor, aqueles que levantam falso testemunho entre os irmãos. E ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que mostra os que são e os que não são, os que dizem que são e não são. Ele é aquele que vence os falsos apóstolos, os falsos profetas. Ele é aquele que está com a espada e ele está agindo no meio de nós, porque grande é a ira com aqueles que influenciam o povo e distanciam cada dia mais a sair da presença de Deus, que deixam de anunciar a verdade, da qual é possível prolongar os seus dias para que vão bens e longos nessa terra, e acabam desencaminhando a muitos. E ele está agindo no meio de nós. Ai daqueles que desviaram dos caminhos, Deus, através de Cristo Jesus, está direcionando esta palavra para aqueles que ensinam vãs filosofias, doutrinas meramente humanas e têm distanciado o povo de Deus. Ele é aquele que está irado, ele é aquele que está com uma espada afiada na sua boca, e os vencerá pelo sopro da sua boca, porque agindo ele ninguém impedirá, agindo ele, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Ele é aquele que todas as obras que são meramente humanas, seus joelhos são vacilantes e os seus pés escorregadios. E assim ele está operando, e grande é a queda e a ruína, porque ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, e ele é o que muda os tempos e as estações. E a um ele está rebaixando e ao outro promovendo. Assim ele está operando em mais um mês, em mais uma semana. Ele está purificando todo o templo, ele está derrubando toda vã filosofia, doutrina meramente humana. Ele está se opondo a todos os arrogantes que deixaram de apacentar os seus cordeiros. Ele é aquele que apacenta as ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que conhece o interior e o íntimo. E ainda que lobos ferozes tentam disfarçar de ovelha, aqueles que arrebatam o rebanho, ele é aquele que está cuidando de cada um. E cada um examine-se a si mesmo. Cada um examine-se as suas atitudes, examine como está o proceder. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás.
quer sejam boas, quer sejam más. E assim ele está operando no meio de nós. E continuai buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, porque ele está exercendo o direito, ele está nos restituindo tudo aquilo que nos é por direito. Para alguns é como restituição, mas para outros é como chilém, é como um castigo, por conta segundo as suas atitudes, segundo aquilo que semearam, porque há um tempo para tudo. E quando o trigo amadurece, se o trigo não morrer, ele não nasce, né? Nova criatura é. E quando ele disse, quando o trigo amadurecesse, seria retirado o joio no meio do trigo. O joio seria amarrado em feixes e lançado aonde o fogo não se apaga. Já o trigo reunido em seu celeiro, ele está nos dizendo, não ainda da ceifa final, mas tempos de separação daqueles que servem o tissadique, o justo, que é o trigo, e os que servem o rachão, o maldoso, que é o joio, que é a praga da qual o inimigo semeou no meio, aonde muitos, segundo o joio, são o ministério da iniquidade, do qual muitos naquele dia dirá, Senhor, mas eu fiz curas em seu nome, eu anunciei o vosso evangelho. E ele dirá a muitos, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E assim nós perseveramos em mais um dia, andando segundo ele opera em nós, com o dom de justiça, do qual, através do exercício constante que ele nos concede, nós discernimos entre o bem e o mal. Nós examinamos o Espírito e, assim como dele não se permite zombar, aquele que tem o Espírito Santo e o dom de discernimento também não permite se zombar, não permite ser enganado por ludibriadores, falsos profetas, apóstolos, porque ele diz, só há um bispo e bom pastor de nossas almas. Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina e Cristo, o ungido de Deus. E nós seguimos como evangelistas, anunciando a verdade que é viva e eficaz. Porque muitos são os enganadores, os que seguem segundo a hipocrisia. Muitos são os que exaltam a si mesmo, e está escrito, Jesus mesmo diz, se busco honra e glória de homens, nada sou, mas o Pai o glorificou. Assim nós seguimos, fugindo de toda vanglória que é maligna, seguindo na humildade, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, do qual somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, do qual rei de Salém, rei de justiça e de luz, muito antes de ter mesmo filhos de Levi, ele trouxe pão e vinho, não se achou ninguém maior, ele, o maior, abençoou da promessa, rei de Salém, sacerdócio da ordem de Melquisedeque, semente de Abrão, do qual nós perseveramos o Emanuel, o Pai, Deus é conosco, o Pai de multidões, aonde ele mesmo, através do seu Espírito, seu Espírito Santo comunica o pneuma, o fôlego de vida, e anuncia o arrependimento, do qual no interior de todo ser humano há um desejo pela vida eterna. E
ao arrependimento, como mesmo Jesus disse a Nicodemos, todo aquele que não nascer novamente do Espírito e da água não pode herdar o reino dos céus. O nascimento espiritual que ele havia dito a ele, e ele não compreendia porque ele era natural. Aquele que é carnal não compreende aquilo que é espiritual. Ele dizia: como pode ser eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus disse: tem que nascer da purificação e santificação da palavra, que é a água, que é viva e eficaz. E o espírito tem que ouvir as suas advertências para permanecer ao caminho e não na beira do caminho. Tem que ser ouvinte e praticante do evangelho, porque se ser somente ouvinte, engana-se e ilude-se a si mesmo. E em mais um dia perseverais, seguindo o autor e consumador da nossa fé, anunciando o evangelho, que é a ordenança do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, que eu regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide e anunciai o evangelho a todos os povos, línguas e nações. E assim em mais um dia perseverai, porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mesmo mais do que pedimos, como ele tem nos acrescentado. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.